Boa tarde, eu sou professora, doutora Arlete Assunção Monteiro, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e pesquisadora do CERU, Centro de Estudos Rurais e Urbanos da Universidade de São Paulo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar participando do primeiro ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, Patrimônio, Memória e Turismo, agora nesse mês de setembro de 2022. A minha apresentação tem relação com a pesquisa empreendida por muitos anos com a ferrovia de São Paulo Rail, que ligava o Porto de Santos ao Planalto Paulista, aqui em São Paulo, Brasil. Este estudo prioriza justamente o que aconteceu no decorrer dos últimos anos e como está atualmente a antiga vila de Paranapiacaba, construída para ser o local de alojar todos os funcionários da ferrovia, desde o diretor até os mais simples, certo? Bom, vamos ter aqui uns slides para acompanhar a minha apresentação. Então, essa imagem que aparece é conhecida como Castelinho, ficava no alto de uma montanha, da onde foi instalada no vale a vila, e aí morava o diretor, como se chamava, o inglês, que é justamente ligado ao Charles Miller, né? E nessa moradia, que ele viveu muito tempo, hoje é um museu, chamado Museu de Paranapiacaba, que tem toda a história, a manutenção e objetos da ferrovia. O próximo, por favor. Bom, aqui nós temos um mapa. A ferrovia, ela ligava o Porto de Santos até a cidade de Jundiaí, com esse nome de São Paulo Rail. Ela foi autorizada pelo governo imperial, que trouxe a possibilidade de utilizar essas terras até mais, mas ela parou nessa cidade de Jundiaí, próxima aqui ao centro de São Paulo, justamente porque ela não tinha interesse de estender mais. Então, os cafeicultores, os fazendeiros da região, que precisavam escoar a produção da agricultura cafeeira para o Porto de Santos, eles foram construindo outras ferrovias com capital da maioria levantado entre eles, e todas essas outras ferrovias do interior do estado de São Paulo, elas tinham que chegar aí nessa cidade de Jundiaí para desembarcar e ir justamente para essa ferrovia de São Paulo Rail. Então, ela não tinha interesse em expandir mais, né? O próximo, por favor. Essa ferrovia, ela tinha como prioridade toda a agricultura cafeeira. Primeiro, a agricultura cafeeira se instalou no estado de Rio de Janeiro e Minas, ao longo de um rio chamado Rio Paraíba do Sul, e quando essas terras foram se esgotando, a agricultura cafeeira veio para as terras do interior do estado de São Paulo. O próximo, por favor. Quem planejou e fez toda a arrecadação de capital foi Irineu Evangelista de Souza, um rapazinho, na época, que nasceu no estado do Rio Grande do Sul, e lá no Rio Grande do Sul, quando ele ficou órfão de pai muito cedo, e a mãe mandou com uma tropa para São Paulo para que ele estudasse, e ele seguiu para o Rio de Janeiro, aonde ele se empregou numa loja de tecidos do inglês, porque o porto do Rio de Janeiro, um porto imperial, né? Ele tinha a presença inglesa, principalmente no comércio, de livreiros, tecidos e outros materiais necessários. E ele se empregou nessa loja e o inglês o levou, depois de um tempo, para conhecer Londres, né? E lá ele se encantou com o novo transporte, que era a ferrovia, que já existente lá. O próximo, por favor. Então, a de São Paulo Rail, depois que o Irineu Evangelista de Souza arrecadou o capital, a permissão para construir a ferrovia, ele começou, a construção começou em 1800 e pouco, e ela só foi inaugurada, o trecho até
aqui São Paulo, depois seguiu até essa cidade de Jundiaí, em 1867. E o capital, o Irineu Evangelista de Souza, ele conseguiu na Praça de Londres e vendeu as ações muito rapidamente, em 48 horas foram vendidas ações por investidores americanos, ingleses e outros, com participação do capital, e ele pôde ter o capital para essa obra gigantesca, né? E, na realidade, quando foi organizada a construção da ferrovia, ela começou no Porto de Santos e depois veio subindo a serra, só que os engenheiros, por exemplo, eram franceses, né? Então, ali nesse alto da serra, que é onde eu apresentei a primeira fotografia, é um lugar muito parecido com Londres, porque tem muita neblina e os ingleses se adaptaram bem ali, né? E ali foi planejada uma vila construída em geral de madeira de pinho de riga, onde essas casas, elas vinham prontas, como se fosse a casa pré-fabricada, e elas eram montadas na vila. Então, a vila tinha essa casa do diretor e outras casas para os engenheiros e outras casas de alojamento para os solteiros e outras para funcionários de menor status na ferrovia, né? O próximo, por favor. Bom, a estação da ferrovia, quando ela foi inaugurada, mantinha esse relógio aos moldes do Big Ben de Londres, né? Com o decorrer do tempo e o desenvolvimento das rodovias, essa ferrovia, com o tempo, ela foi sendo passada para o governo brasileiro, porque terminou a concessão de 90 a 100 anos de utilização das terras que foram doadas para a construção da ferrovia. E nessa época, de 46 em diante, ela foi sofrendo uma grande degradação em vários tipos de serviços, inclusive o serviço aos passageiros. Mas eu devo falar um pouquinho que essa ferrovia possibilitou também, quando o Brasil teve a libertação dos escravos, nós precisávamos de mão de obra para a agricultura e outras atividades aqui no Brasil, principalmente São Paulo, que se desenvolvia com a industrialização e a agricultura cafeeira. E esse projeto de trazer imigrantes, principalmente mediterrâneos, portugueses, espanhóis, italianos, a maioria italianas, eles desembarcavam no Porto de Santos e chegavam até aqui próximo São Paulo, onde tinha uma hospedaria para alojar os imigrantes e depois serem distribuídos para as diferentes cidades de São Paulo para a agricultura cafeeira. Outros que vinham já com carta de chamada, porque tinham algum parente, eles não necessitavam passar pela imigração, que geralmente ficavam uns dias, e nesses dias depois até serem encaminhados para o novo local. O próximo, por favor. Bom, então, nesse sentido, com a degradação da ferrovia, ela foi muito utilizada para passageiros que iriam a lazer também para as praias, que são muito bonitas no litoral paulista, e com a desativação da ferrovia, ela foi passando por um abandono. Então, essas fotos são mais recentes, não são originárias da minha tese, e eu já tinha detectado o abandono desses trens ao longo dos espaços dessa cidade planejada, né, que é a Vila de Paranapiacaba. Só que eu tenho que fazer um adendo aqui, que a vila foi construída, então os funcionários não podiam mexer em nada nas casas, eles tinham que pedir sempre autorização do que, se fosse abrir uma porta ou fazer algum reparo, era a ferrovia que mantinha. Quando o funcionário era desligado da ferrovia ou ele se aposentava, ele tinha que deixar a casa, então tinha uma ponte em cima para o pedestre passar pelo outro lado do vale, com os trilhos embaixo, essa ponte de pedestre, e ao outro lado foi sendo espontaneamente construída uma vila, que chama a vila da parte do morro mais alto,
com uma capela, e foi se constituindo com esses funcionários, ex-funcionários, que saíam da ferrovia, mas não queriam mais sair do local. Então, ali foi construída uma vila espontânea, já sem o controle da organização ferroviária. Cabe destacar também que essa vila de Paranapiacaba, ela foi tão organizada que ela tinha um teatro, inclusive com galerias, né, onde existiam festas, principalmente o carnaval, muito famoso, que atraía a população da região, desde que fossem ligados a funcionários da ferrovia. Tinha 2 campos de futebol, clubes de futebol, e foi aí que se iniciou o futebol aqui em São Paulo e praticamente no Brasil, quando o filho do Charles Miller, ele foi estudar em Londres, ele trouxe 2 bolas ainda do cricket, né? Só que como ele não tinha pessoas para jogar com ele, então foram convidados os próprios funcionários da ferrovia para montar as equipes, porque eles não tinha diferença de status na hora do jogo do futebol. E o futebol se expandiu muito ao longo das estações da ferrovia, com outros grupos de cada município, Santo André, São Caetano, São Bernardo, e a ferrovia ligando o Porto de Santos também tinha muita ligação fácil, em pouco tempo, dos jogadores e as equipes se movimentarem ao longo das estações da ferrovia. O próximo, por favor. Então, com a passagem da concessão da ferrovia para o governo brasileiro, ela adquiriu outros nomes, como ISPR, né? E outros que agora me fogem na memória, que mudou alguns nomes, e a estação foi ficando abandonada. Vocês vejam que o relógio inicial, aqui nós temos uma foto, que já está toda abandonada, e o famoso relógio já também não tem aquele brilho que ele tinha, né? Nessa época da ferrovia, a estação de Paranapiacaba ela era muito movimentada, porque tinha que parar o trem ali, porque iam para descer a serra ou subir, de 2 ou 3 vagões, porque era o tipo da cremalheira, um moderníssimo material e moderníssimo plano arquitetônico de construção da ferrovia. Aí, com o equilíbrio dos vagões, até se formar o trem abaixo da serra, novamente seguia até o Porto de Santos. Então, era uma estação muito movimentada, e até era prazeroso ficar esperando na estação até ter a continuidade da viagem, tanto para subir como para descer. A ferrovia movimentou também a estação do Porto de Santos, a estação ferroviária de Santos e outras. A maioria das estações, elas foram trazidas também de Londres, principalmente, ou outras cidades onde foram contratadas, e elas vinham prontas para serem montadas aqui ao longo das estações. Aqui, como nós estamos falando nesse evento que é sobre patrimônio, então podemos considerar que é um grande patrimônio histórico, um patrimônio que, infelizmente, não temos mais o movimento de trens que tinha-se. Outras ferrovias ao longo do estado de São Paulo, justamente porque essa foi entrando em decadência, e pelo transporte rodoviário, essas outras estações de outras ferrovias, como Companhia Paulista, que atendia várias cidades do interior de São Paulo, Sorocabana, elas também foram sendo abandonadas e o transporte ferroviário foi deixado de lado. O próximo, por favor. Aqui, esse patrimônio degradado é muito triste, porque, na realidade, esse patrimônio todo ficou na memória de quem usava a ferrovia, a memória dos trabalhadores, antigos funcionários, aposentados, e na memória, assim, dos viajantes também, dos que iam utilizar as praias da cidade embaixo da serra. E com a pandemia, e um pouco antes da pandemia, ocorreu um grande movimento de se utilizar, ir até Paranapiacaba para conhecer o que existiu, e o que existia, o pouco que existia ainda, de um movimento de ciclistas, porque em Paranapiacaba não tem trânsito de automóveis, né? Tem que se parar um pouco antes na estação
próxima, que seria a estação de Campo Grande, e aí se vai a pé ou de bicicleta ou andando, caminhando. Então, começou a ter um movimento muito de conhecer a vila, os mais novas gerações, ou os avós que queriam mostrar onde eles trabalhavam, né? Ou como era o transporte, e ultimamente nós estamos tendo muito movimento ligado aos ciclistas. O próximo, por favor. E finalizando a minha apresentação, já que eu falei do ciclista, aqui é uma volta ciclista do Grande ABC. O Grande ABC é a cidade de Santo André, São Bernardo, São Caetano e outros municípios que foram criados ao longo das antigas estações, né? Então, como nós trabalhamos aqui nesse evento com o turismo, e ele ressurgiu, a cidade, não pode-se dizer que ela ressurgiu, mas ela está, assim, num processo de busca, de procura, por outros que, mesmo indo de automóvel, deixam o automóvel e vão caminhando a pé e andam pela cidade. Então, o próximo, por favor, eu vou finalizando a minha apresentação. Eu quis fazer essa apresentação justamente ligada ao patrimônio e ao turismo. Essa pesquisa, então, teve a origem justamente porque eu, quando criança, andei muito nos trens indo para a cidade de Santos. A minha família é uma família que se empregou muito como cabineiro, telegrafista. Em particular, é uma homenagem ao senhor Ventura Assunção e Gervásio Bastos, que eram os cabineiros da estação de Santo André, que virou uma grande cidade industrial do ABC paulista. Eu agradeço a atenção. Espero ter contribuído para um pouco do conhecimento da importância do transporte ferroviário para a cidade de São Paulo e o enriquecimento da cidade de São Paulo, porque São Paulo, como uma cidade de passagem, ela se enriqueceu com o capital produzido pela agricultura cafeeira. Muito obrigado e até a próxima vez.